Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Líderes de E-Commerce do Conecom. Sou Fernando Manzano, fundador do Conecom e apresentador âncora aqui do nosso podcast. Temos mais uma edição super especial, que esse podcast amanhã você vai conferir também no nosso livro, que está aqui atrás, a segunda edição do livro Líderes de E-Commerce. E aqui, né, para quem já acompanha o nosso podcast, você sabe que a gente traz profissionais de referência no mercado para contar um pouco da história deles, a gente conhecer e se conectar, que é muito a essência do Conecom também, né? Esse ambiente de networking, a gente conhecer as pessoas que estão por trás das operações. A gente sabe que o e-commerce não é só o CNPJ, né? É feito por vários CPFs, várias pessoas que estão ali na batalha, no dia a dia. E muitas vezes a gente conhece só um lado da pessoa e fala, pô, mas como que essa pessoa chegou até aqui? O que foi construído, né? O que eu posso aprender também com essa jornada? Saber o que deu certo, o que deu errado, como que a gente se inspira. Então a gente traz para essa conversa e vocês conhecerem um pouco mais da jornada desses profissionais. Né? E hoje, para quem já conhece, a gente tem uma convidada super especial, já vou apresentar ela aqui, mas deixando mais um recadinho, acompanhe a gente nas redes sociais, com Ecom Oficial, Instagram, LinkedIn, enfim, todas essas principais plataformas, e o nosso site também, comecom, com dois M's no final, .com.br. Esse episódio vai ser transmitido também na nossa plataforma no YouTube, você vai conferir ele na íntegra, e também nas principais plataformas, Deezer, Amazon Music, enfim, Spotify, você vai conferir esse episódio. E em breve estará disponível também no nosso livro, a segunda edição do livro Líderes de E-Commerce. Bom, sem mais delongas, vou apresentar aqui a nossa convidada, ela, uma referência no mercado digital, uma grande amiga e também parceira do Conecom, da Biacom, estão em vários projetos juntos, Carol Moreno. Ela é fundadora do Mulheres no E-Commerce, ou MNE, também como muita gente conhece. Tem uma longa jornada aí no digital, não vou antecipar muito, não vou dar muito spoiler, daqui a pouquinho ela vai falar pra gente, mas agradecer. Carol, bem-vinda, obrigado por aceitar esse convite, para bater esse papo conosco e saber um pouquinho mais de você, né? Eu que agradeço. Eu tô muito feliz de estar aqui. Primeiro de tudo, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. E eu acredito muito, né, nesse trabalho que potencializa as vozes do mercado e que mostra, né, muito que cada um tem a sua individualidade, sua jornada, mas que é possível para todo mundo construir dentro do seu cenário, do seu contexto, coisas incríveis no nosso mercado digital que vem crescendo cada vez mais. Então, obrigada. Tô Agradeço feliz. e a gente sabe que temos muito a construir, obviamente, né? Mas é legal a gente conhecer como chegamos até aqui. Eu gosto Sim. muito de ler sobre pessoas, né, biografias, né? E aí, conforme a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai entendendo e se conectando com essa jornada. E às vezes a gente acaba ajudando indiretamente várias pessoas. E você tem uma história muito bonita. Para mim vai ser um grande aprendizado. Cada vez que a gente conversa, eu tenho uma admiração cada vez maior. Então, vamos começar lá do início, né? Então, como a gente sempre fala assim, Carol, conta um pouquinho como começou sua jornada, de onde você veio, quem é a Carol Moreno. Vamos começar a recapitular essa história aí. Vamos. Bom, primeiro de tudo, acho que é muito gostoso, né? A gente parar e olhar um pouco para trás e perceber tudo que aconteceu na nossa vida, né? Como um todo. Eu tenho 33 anos e nasci em São Paulo. Eu vim de uma origem humilde. E sempre, e eu gosto de falar muito isso porque eu gosto de enaltecer, às vezes, aquela jornada que a gente não faz ideia, a gente olha uma pessoa e não imagina, né? A pessoa que veio de escola pública, que não teve os melhores recursos, mas eu tive os melhores pais que me deram a melhor educação, a melhor orientação, caráter. Eu acho que isso vale muito para nossa construção de jornada e para todas as decisões que a gente toma na vida, né? Hoje eu atribuo tudo na minha vida, muito ao meu pai, minha mãe. Meu pai é falecido, né? Faleceu há 6 meses, mas eu atribuo muito a eles, a tudo que eu sou e espero poder construir esse legado para frente. Falando de trabalho, meu primeiro emprego foi no Carrefour, trabalhando como vendedora em loja. Então, o que eu fazia nessa época? Eu tinha que vender cartão de crédito. E eu nem sabia que eu tinha aptidão para vendas.
né? Quantos anos, mais ou menos, você tinha Tinha certo? 18 anos. 18 anos, legal. 18 anos. Já fazia outras coisas quando era mais nova. Eu aprendi a mexer em Photoshop. Depois nem sabia que eu ia trabalhar na Adobe, mas... Olha só. É muito doido. A vida, ela é cheia de encontros e desencontros e reencontros, Você né? fazia Photoshop, criação? Eu fazia arte. Sabe o que eu fazia? Eu vou te contar. É muito besta isso, gente. Mas eu vendia na escola montagem de casal, sabe? Ai, fiz 2 meses de namoro na escola, assim, com 13 anos de idade. Eu vendia montagem por R$2. Eu fazia uma montagenzinha no Photoshop e vendia para os meus coleguinhas. E assim, aí eu fui aprendendo, aprendi a fazer site. Com 14 anos eu fiz tomei até um primeiro calote como empreendedora mirim. Que eu fui vender um site que veio com esse papo de eu pago 50% na contratação e 50% na entrega. E não teve o 50% da entrega, mas tudo bem. Popular fiado, né? Você já viu aquela Foi o famoso fiado, exatamente. Pendurei. Mas Pendurou. esse pendurou pra sempre, ficou. E ficou. Mas a vida me deu 100 vezes mais isso depois, então tá tudo certo. Mas eu comecei fazendo isso, assim, quando eu era mais nova. E depois eu fui pra trabalhar, né? Aí precisava de um emprego mesmo, um CLT, ganhar um dinheiro. Fui bolsista na faculdade, me formei em administração. Então, nesse período que eu saí do colegial e comecei a trabalhar, eu comecei no Carrefour, trabalhando de domingo a domingo, ganhando R$600 por mês e vendendo cartão de crédito. E eu não sabia que eu tinha aptidão alguma para vendas. Só que o que foi mais interessante nessa jornada é que é muito doido, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não imagina que a gente tem algum talento para aquilo, né? E quando você percebe, você tá fazendo coisas ali que as pessoas falam, cara, que genial, não pensei nisso. E nessa época que eu trabalhei lá, eu cheguei na área e acho que é muito isso, né? Primeiro é você perceber um lugar e falar, putz, como que eu posso me destacar aqui? O que eu posso fazer de diferente? Quais são os benefícios que eu posso ter aqui nessa área? E aí eu lembro que os vendedores que ficavam em primeiro lugar no ranking ganhavam um final de semana em casa. E era tudo que eu queria para poder estudar para minha faculdade, para eu conseguir fazer e entregar a minha faculdade, porque eu era bolsista. Se eu não tivesse uma nota ok, eu perdia a bolsa. Uhum. E aí eu lembro que eu comecei a pensar, falei assim, poxa, ninguém vende seguro, todo mundo vende cartão. Só que aqui nesse Carrefour, era um Carrefour de bairro, no Jabaquara. Nesse Carrefour aqui, só entra cliente que já tem cartão. E aí formava uma fila enorme para tirar a fatura do boleto do cartão. Ninguém queria atender aquelas pessoas porque já sabiam que elas tinham cartão e a galera ficava em cima de tentar fechar cartão de crédito. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou vender seguro, já que ninguém tá vendendo seguro. Porque eu tenho muita demanda. Se eu for olhar, tem uma fila enorme de clientes que possivelmente não tem seguro. E aí eu criei todo um pitch. Eu nem sabia, nessa época eu não sabia nada dessas palavras, sabe? Essas terminologias que a gente usa. Aí eu fui lá, comecei a vender seguro e eu virei a melhor vendedora de seguros do Brasil, do Carrefour. Logo na minha primeira experiência. E aquilo pra mim foi um negócio muito satisfatório, assim, né? Eu falei, poxa, acho que eu nasci pra ser boa em alguma coisa. Eu não fazia ideia do que eu queria fazer, do que eu ia ser. Eu só topei um primeiro emprego que me desse um salário e eu pudesse ter uma renda, né? E isso foi muito interessante, porque eu fiquei lá quase 1 ano, né? Eu fiz várias ações, eu fazia campanhas, eu pegava e fazia assim, vamos pegar uns livrinhos da Omo. Na época, a Omo tinha uns livrinhos, eu falava, vamos encher bexiga e colocar papelzinhos dentro e para quem fizer cartão Carrefour ou fazer seguro, vai ganhar um livrinho. E dava muito certo essas ações que eu fazia desde essa época do Carrefour, com 18 anos. E essa era a criatividade sua, ninguém te pedia pra Não, você, era criatividade minha, era criatividade minha. Proatividade e criatividade, duas coisas. Proatividade e criatividade. Eu lembro que uma vez eu peguei uma caixa pesadíssima de livros, desses livrinhos da Omo, da época, eu lembro muito disso. E eu peguei e fui pra frente da Atento com uma prancheta e várias folhas impressas para poder cadastrar cartões do Carrefour. Então, assim, eu fui na frente da Atento e fiquei panfletando, literalmente, distribuindo o livro para quem fazia cartão Carrefour. Assim, nunca ninguém falou, Carol, vai lá e
faça isso. Todo mundo ficava dentro da loja, não tinha essas ações fora, né? Eu pegava microfone do Carrefour e ficava, galera, venham aqui no nosso stand, estamos fazendo um brinde muito legal para quem faz cartão. Então eu fazia muitas essas dinâmicas, né? E aí eu fui percebendo que eu tinha um pouco dessa aptidão de pensar um pouco diferente de como chegar num lugar, olhar para ele e falar assim, o que dá pra gente fazer de diferente? Não é sobre ser melhor ou falar que o lugar não é legal ou que alguma coisa não está satisfatória, mas o que a gente pode fazer de diferente nessa situação? Então acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com esse desafio, né? Depois que eu acabei saindo do Carrefour, porque eu saí de lá. Porque eu literalmente ficava muito cansada, eu atravessava a cidade para poder estudar. Muitas vezes eu chegava na segunda aula da faculdade. Fazer um parênteses, que curso que você fez? Administração de empresa. E aí muitas vezes eu saía do Carrefour tarde, chegava tarde na faculdade, chegava muito cansada. Então começou a ficar um pouco insustentável, quase comecei a bombar em algumas matérias, e aí eu resolvi sair do Carrefour por conta disso. Focar no estudo. Pelo menos terminar, né, com informação. Exato. E na época, assim, né, lógico, era um risco relativamente baixo. R$600 não era um salário tão alto na época, né? E aí eu resolvi sair sem nada garantido e falei, eu vou achar vou achar um novo emprego. Tenho certeza que eu vou achar, eu vou procurar. Nunca tive medo, sabe? De tomar decisões, assim, drásticas e falar, vou sair do A e vou pro Z. Não tenho problema com isso. Eu acho que quando a gente tá bem intencionado, quando a gente quer entregar o melhor, as coisas chegam até a gente. Eu acredito muito nisso. Sim. Então eu peguei e saí do Carrefour. 2 meses depois, eu estava trabalhando numa empresa, que não sei se vocês conhecem, chamada TOTUS. Sim. Quando eu entrei lá, entrei como estagiária. E eu lembro, quando eu fiz a entrevista, e eles... Você sabe o que é um software que fica na nuvem? Eu ficava assim, o que é isso que fica na nuvem? Eu não fazia ideia. Já imagina fisicamente, na nuvem? Como assim? Como foi parar lá em cima? Exatamente. E eu não fazia ideia do que era esse negócio. E era algo novo falar nuvem naquela época. Muito novo. Nossa, muita gente não sabia. A gente falava data center, mas naquela data center era uma pessoa de TI que sabia o que era ali. Você falava para uma área de negócios, os caras não entendiam, né? E nuvem ainda tava no início, né? Muito. Era a época que a TOTUS estava também muito no início daquela migração, né? Aquela junção entre Microsiga e o Proteus, o DataSul e o Proteus. Então, foi uma época muito... Ainda bem que você já falou a tua idade, tá? Porque agora você falou Microsiga, Proteus, a gente já entregamos a idade pra todo mundo aqui, tá vendo, pessoal? É quase isso. Não, e eu sempre fui muito a novinha do mercado. Agora me bateu um estalo que eu não sou mais. Não somos mais. Isso não pertence mais, Carol, pra gente. Esse título a gente já perdeu, né? Tá tudo bem. Mas o que importa é que, aí, ao mesmo tempo, também a gente tem muitos amigos, muita gente que a gente conhece nessa jornada que tá crescendo muito na carreira. Fico muito feliz de você poder acompanhar, né? Sim. As pessoas que a gente conheceu lá atrás, assim, enfim. E aí, nessa época que eu fui pra TOTUS, o meu objetivo lá era prospectar cliente. Então, eu tinha que ficar ligando para cliente e tudo mais, né? Enfim, tive uma gestora e eu gosto muito de enaltecer mulheres incríveis que passaram pela minha vida. O nome dela é Aline Brodowski. Ela foi minha gestora. Ela me ensinou e isso é uma coisa que... Hoje eu tô tendo a oportunidade de fazer isso por uma outra pessoa também, né? Eu também gosto muito de sempre falar sobre isso, né? Sobre a gente devolver aquilo que a gente recebeu. Toda vez que a gente faz o bem pra alguém, eu sempre falo assim, a pessoa, não sei como eu te agradeço. Eu falo assim, faça por outra pessoa. Somente isso, leva o bem pra frente, sabe? Porque se todo mundo tiver essa consciência, o mundo vai ser muito melhor. E o bem contagia, né? Contagia demais. Contagia demais. E aí, assim, ela me ensinou a escrever bem. Eu não sabia escrever e-mail direito. Eu falava no gerúndio. Eu tinha vários gaps, assim, de oratória, de fala. Então, como eu já estava trabalhando, eu saí de um mercado B2C e fui para um mercado B2B, né, numa TOTUS, uma franquia da TOTUS, para trabalhar com prospecção, falando com o cliente, com empresas grandes. Então, eu tinha que melhorar muito, tive que melhorar muito, ganhar muita musculatura para poder falar com grandes empresas.
ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou como me portar com o cliente, ela me ensinou como me vestir. Ela me ensinou muitas coisas, assim. Eu falo, ela me ensinou o famoso, ela fazia o famoso apontar a meleca no nariz, que as pessoas às vezes não fazem, sabe? Então ela foi muito essa pessoa comigo. Ela foi na época não existia essa palavra, mas ela era minha mentora, né? Bem dizendo. E nesse processo, trabalhar na TOTOS foi muito grandioso pra mim. Porque lá eu tive a oportunidade de aprender a trabalhar ciclos longos de vendas, né? Começar a trabalhar ciclos maiores de vendas, projetos maiores, o que me permitiu, logo depois, poder entrar no mundo do e-commerce. Legal. Então, de lá, eu fui para uma agência. Quando eu cheguei nessa agência, lá a agência basicamente era o quê? Era uma agência que implementava projetos de e-commerce. E eu lembro que quando eu entrei, tinham 2 plataformas que implementavam na época. Não sei se pode falar o nome de empresa. Pode, sem problema. Se você quiser comentar, assim, fica à vontade. Não, sem problemas. Eu tenho até muito orgulho, porque são empresas que eu acho que, assim, inclusive naquela época, elas estavam... Quem manda é a convidada nossa. Fala o que você quiser, que você é dona da casa aqui hoje. Maravilha. Na época, quem eram as plataformas que a gente implementava, era a Cia Shop, que depois foi comprada pela TOTOS, que depois foi comprada pela TOTOS. Exato. E por isso que eu entrei nessa empresa, porque o pessoal tinha ligações. Sim. Você vê que tudo tá conectado. Sim. E a Vetex. Só que a Vetex eram projetos maiores, tinha um valor de setup na época para pagar. Você achou que pegava mais entrada, né? Ela era mais SMB, né? Mais para pequenos negócios. Isso. A Vetex já era para negócios, a gente chama de middle market, né? Que são negócios um pouco mais maduros, né? Médios, assim, para grandes. E aí eu lembro que quando eu entrei, né? O pessoal da agência falou, olha, Carol, assim, é muito difícil vender Vetex. É mais fácil vender esse shop porque são projetos menores. E aí eu olhei para aquela situação, falei, bom... Eu sempre falo assim, às vezes a gente não percebe, mas em muitos momentos da nossa vida a gente tá no mar vermelho. Achando que a gente tá nadando de braçada. E a gente tá ali sofrendo, penando, porque a gente acha que às vezes o mais fácil é o melhor e não necessariamente o mais fácil é o melhor. E às vezes tem uma oportunidade no outro. Às vezes tem um oceano azul que ele assusta, que você olha e fala, meu Deus, que negócio enorme é esse? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso. E às vezes é a melhor decisão que você pode tomar pela sua vida. E isso foi uma das coisas que eu aprendi nessa época, inclusive, porque eu falei, putz, se a Shop tudo é mais barato, mas eu queria me desafiar e vender um projeto maior. E aí eu comecei a vender projetos, muito mais projetos com Vetex. E aí começaram a vir contratos maiores para a agência. E foi muito legal, porque assim, e eu gosto de verdade de falar realmente assim, mostrar o santo, né, que, como é que é aquela frase? Contar qual que é o santo, né, que fez o milagre. Eu sou péssima de ficar querendo falar frases. Toda vez que eu falo banana, eu pareço o Chapolin falando. Acho que era por aí mesmo. Mas, nessa época, contar o santo que fez o milagre. Essa é a frase. Nessa época, eu não somente vendia os projetos. O que foi uma coisa diferencial muito, e eu acho que isso que a gente está olhando hoje para o mercado entendendo, é o poder da parceria e de relacionamento. Eu ficava... mais na Vetex do que na agência. Eu vivia na cola dos vendedores da Vetex. Eu estava o tempo inteiro com eles. Eu queria que eles entendessem que se eles me passassem um lead, eu ia ligar para eles no momento 0. Eu parava tudo que eu estava fazendo para lidar da melhor forma com todos os clientes que me indicavam. E eu fazia isso com o maior orgulho. Ai, mas Carol, acho que esse cliente não tem tanto potencial. Eu falava assim, não tem problema. Se não tiver agora, vai ter lá na frente. Então eu sentia que eles tinham prazer em me indicar clientes. E isso pra mim foi um grande diferencial. Eu comecei a abrir muitas portas por causa disso. Porque ao invés de eu sentar no problema e reclamar, eu olhava para aquilo e falava, qual a oportunidade que eu posso extrair aqui? Que é, de novo, você olhar um ambiente e falar, o que eu posso extrair de melhor desse ambiente? Então eu fiz muito isso lá. E isso foi muito bom, assim, pra mim. Eu lembro que teve uma convenção de vendas. E eu vou contar isso da forma que eu fiz um curso esse ano sobre comunicação através do corpo e das emoções.
né? Muito na metodologia da comunicação não violenta. E a gente aprendeu muito que a comunicação, ela chega antes da fala. Então, como você se sente com aquilo que você fala, quanto mais genuíno você é, melhor você comunica. E eu vou te dizer algo muito genuinamente, que naquela época eu era uma menina super novinha, num mercado muito masculino, e eu lembro de eu chegar nesse evento, onde tinha uma convenção de vendas ali, falando, né, para todas as agências parceiras da VTEX, era uma premiação ali de quem vendeu, os melhores projetos, etc. Eu jamais imaginei que eu ia ganhar alguma coisa. E eu lembro de eu chegar, eu lembro de eu sentar numa mesa sozinha, ninguém me conhecia, e tá tudo bem, né? Muito normal, você tá entrando no mercado, você não conhece pessoas. Mas eu me lembro de ter aquela sensação de chegar e falar, poxa, eu queria estar aqui conhecendo mais gente, tendo mais abertura com as pessoas. E aí eu lembro que depois, né, que começou a premiação, e aí anunciaram meu nome como a vendedora revelação do ano. E eu não esperava que eu ia ganhar esse prêmio, porque eu fui uma das empresas que mais venderam projetos VTEX no ano, naquela época. Depois dali, eu lembro de eu sentar numa mesa e tá lotada de gente, assim, sabe? E todo mundo parabenizando, e aquela coisa de você falar, poxa, que legal que eu tive a oportunidade de ganhar esse prêmio, porque eu tinha suado muito, trabalhado muito, e eu achava que eu não tinha um resultado suficiente para aquilo. Eu achava que eu nunca ia conseguir ganhar um prêmio desse. Legal, parabéns. Obrigada. Que ano que era isso aí? Mais ou menos? 2015. 2015. Há 10 Legal. anos. Não, há 11 anos. Meu Deus. Mas isso aqui fica gravado, a gente vai assistir daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, 2015 para ficar temporal. Daí. 2015, isso, assim, foi um motivo de muito orgulho para mim, assim, aquele dia, né? Então, eu acho que, assim, de novo, né? Acho que a gente tem que sempre pensar e conversar com a gente mesmo, do quanto a gente se acredita, porque na hora que falaram ali, Carol, você é a ganhadora e tudo, eu lembrei de todas as ligações que eu fiz, de todas as reuniões que eu fiz, de todos os nãos que eu recebi, de todos os nãos que eu converti. E faz tudo isso, né, valer a pena, esses reconhecimentos. Sim. E eu tô falando isso porque vai conectar lá na frente do porquê que é importante a gente premiar profissionais do mercado. Ou porquê que é importante a gente reconhecer as pessoas, né? Bom, depois desse prêmio, eu acabei indo para uma outra agência, mudei de agência, fui para uma agência chamada E+. Inclusive, beijo, Thiago, Moraes, Nádia, são pessoas assim que eu tenho muito carinho. E trabalhei lá por 2 anos, ganhei prêmio de novo, o Thiago também ganhava direto prêmio, então nós dois éramos assim, não tinha pra ninguém ali, a gente era o terror das agências. Quem vai ganhar o caneco esse ano? Disputando, né? Parece aquela corrida de Fórmula 1, né? Não, e a gente mega competitivo. Não, e somos mega competitivos, assim, a gente era mega competitivo. O pessoal não aguentava, assim, a gente, lógico, né? A gente sempre, depois que a gente derrubava a caneta, né? Abria uma cerveja, um refrigerante que fosse, todo mundo era amigo. Mas ali na hora do trabalho, nas agências e tudo, era alta competitividade, assim. Eu lembro que era algo... era gostoso, né? E era engraçado ao mesmo tempo e fazia muita gente querer mais, fazer mais, enfim. E eu acho que nessa época, o que pra mim também fazia muita diferença era o quanto eu sentia que eu estava ajudando realmente. E era genuíno. Sim. O quanto eu estava ajudando lojistas a se digitalizarem. Porque tinha muito aquela promessa. Naquela época tinha muito aquela coisa de eu quero ir pro e-commerce, eu quero ir com uma VTEX, porque tinham funcionalidades dentro da plataforma que eram super inovadoras pra época. E eles sonhavam em ser VTEX. Eu lembro que tinha uma menina, que ela era uma menina, assim, ela tinha acho que 18, 19 anos, minha idade praticamente da época. E ela queria abrir um e-commerce de moda fitness. E ela e a mãe dela investindo no sonho dela. E ela, assim, super empolgada para empreender, sabe? Então, assim, nós, como providers nessa posição, a gente tem responsabilidade. A gente não pode só pensar em vender por vender.
Você tem que pensar ali que você está vendendo um projeto para alguém que vai realizar um sonho de empreender, de gerar uma renda, de realizar os seus sonhos com aquele dinheiro, sabe? Então isso foi uma das coisas também que nesse processo, eu acho que para mim era um grande diferencial, porque eu sempre pensava em como ajudar essas marcas a se digitalizarem. Naquela época também, até hoje, mas principalmente naquela época, acho que até pela falta de tanto conhecimento, experiência, a equipe comercial, por exemplo, de uma agência ou de uma plataforma, ela tinha que ser um pouco consultora, né? Sim. Muito consultora, na verdade, assim, você tá Muito. dando meio que uma consultoria de e-commerce ali para vender ou não. De repente você fala, olha, não é o momento, ou em vez de você investir aqui, investe também nisso aqui. Ou de Exato. repente, não é o momento ainda de você usar uma VTEX, de repente começa lá com uma CIA Shop, igual você falou, com uma outra plataforma, você não tem Exatamente. estrutura, sei lá, o teu capital talvez é melhor se direcionar para produto, equipe, marketing, quem sabe mais pra frente. Então, você está sendo honesta com ela e está ajudando, porque ali podia ser que a pessoa quebrasse, né, a economia dela ali para fazer alguma coisa, mesmo que ela tivesse condição, falar, mas é o melhor caminho agora? Exatamente. Exatamente. É muito isso. E ser sincero, né? Sim. Porque às vezes tem venda que você não pode vender. Existe venda que você não tem que vender. É. Que tá claro ali, que se você vender, você tá levando aquela empresa pro buraco. Mas nem todo mundo pensa assim, né? A gente sabe que É. tem gente que só busca o resultado, né? Faturamento, se o cara vai dar certo também, É. né? Mas a gente sabe que essa estrada ela é curta, né? Exato. Infelizmente, essa estrada ela é curta. A gente acredita, quem faz acredita que não, E né? você isso te ajudou a você também criar uma reputação como profissional no mercado, né? As pessoas Sim. conhecem a Carol porque sabe da integridade, da honestidade, do profissionalismo dela. Sim. E essas pessoas que você atendeu lá no passado, que você vendeu, ou que deixou de vender porque você orientou, ela falou, olha, talvez esse outro caminho é melhor, até hoje estão do teu lado. Até hoje elas te Sim. admiram, na verdade. Não, eu tenho. Depois eu fui para outras empresas, fui vender outros produtos, sempre fui vendedora, né? Como vocês podem perceber. Adoro Bom falar. comercial. Falo pelos cotovelos. Mas levei muitos, eu tenho clientes até hoje, eu levei muitos clientes comigo. Sempre, já vendi várias vezes pro mesmo cliente. Aí, ó. Em empresas diferentes. Mas sempre nessa relação de transparência. Às vezes o próprio cliente fala assim, não, eu quero investir, quero fazer um canal B2B. Eu falo, mas peraí, você não tem estrutura. Vamos lá, né? Take it easy, não tá no momento pra você fazer isso agora. Aí, assim, você ter esse bom senso, esse discernimento, sabe? E eu acho que isso faz a diferença, porque quando você chega para um cliente, você quer comprar alguma coisa, e a pessoa fala assim, não é esse produto aqui, o mais caro, não é pra você. A pessoa, mas peraí, você não tá querendo me vender? Você não quer vender? Você não quer ganhar comissão? Não, eu quero que você me acompanhe na minha jornada e eu acompanhe você na sua jornada. Pra gente fazer isso, a gente tem que manter uma relação transparente e verdadeira desde o início. Se eu for tentar te vender gato por lebre, você nunca mais vai olhar na minha cara e ainda vai falar que eu falei teu negócio. E eu não quero ficar com essa fama, né? Porque eu acho que assim, o que você constrói em 10 anos, qualquer escândalo, qualquer coisa, destrói em minutos. Sim. Tudo que você construiu. Então, a nossa marca, a nossa credibilidade, o nosso nome tem muita, muita relevância e é muito sensível isso. Mas enfim, aí depois disso que eu saí, fui pra ePlus, de lá depois fui pra Original.io, que é uma outra agência, lá já fui como sócia, atuei na área comercial, atuei na área de marketing. E só um detalhe, nesse meio período entre ePlus e Original, aí veio um outro grande game change da minha vida, que é o Mulheres no E-Commerce. Por que eu fundei Mulheres no E-Commerce e o que aconteceu para eu fundar ele? Você quer que eu fale desse tema? Pode. Porque eu tô meio que Vamos falando na sequência aqui... cronológica. Acho que é esse o momento agora já, né? Pode ser. Porque eu acho que esse foi uma virada de chave na minha vida. Eu falo que eu acho que assim, quase que foi uma gestação de um filho. Porque me mudou e me transformou em vários sentidos. Legal. E me muda, né, o tempo inteiro. Eu aprendo demais com esse projeto, com tudo que ele traz. Na época, quando eu abri o Mulheres no E-Commerce, eu estava numa negociação com um cliente, vendendo um projeto de e-commerce para ele. Fui lá, fiquei 6 meses fazendo todo esse trabalho consultivo que você falou. E aí, quando foi chegar no final para apresentar a tese final desse projeto pro cliente junto com o investidor dele, o investidor dele, na hora que eu fui fazer a reunião, era para ser uma reunião de 1 hora e meia, porque era um projeto grande. Era um projeto de pet shop, era um projeto super grande. Projeto pet shop com B2C e B2B. E aí eu lembro que ele me deu 20 minutos pra falar.
E eu falei, poxa, mas eu não consigo falar tudo o que eu preciso te apresentar, o que a gente investigou, pesquisou por 6 meses, em 20 minutos. Ah, não, mas eu não tenho mais tempo que isso, tem que ser em 20 minutos. Eu apresentei. Foi a melhor apresentação que eu fiz na minha vida? Não. Mas eu sabia também que eu era uma boa vendedora. E eu acho que a gente tem convicção. Por isso que os prêmios, às vezes, esses reconhecimentos reforçam também um pouco a gente. A nossa autoestima, sabe? Porque a gente tem muita síndrome da impostora, de não acreditar, né? Síndrome do vira-lata, de achar que a gente não é o suficiente. Mas naquela época ali, mesmo nova, eu sabia que alguma coisa eu fazia bem, que era vender. Que era saber entender a dor do cliente, entender que eu tinha o melhor produto, que eu tinha o melhor preço, que eu tinha o melhor prazo, que eu tinha entendido a dor dele. Então, ele me dá aqueles 20 minutos, eu tentei espremer daquilo o melhor que eu podia. Mas eu lembro que quando eu saí da reunião, o cara que lidava comigo, o meu contato, me ligou e falou assim, putz, Carol, ele já pediu pra eu te descartar porque ele não gostou e ele pediu pra eu avançar aqui com os outros dois, as outras 2 agências. Mas eu tô tentando uma nova agenda com ele porque eu queria que fosse você. Você foi a que mais me deu atenção. Você que tem os melhores cases, melhor estrutura, melhor preço, melhor tudo. Então, pra mim, eu tava convicto que eu queria escolher você. Mas é ele que vai entrar com investimento no projeto. E ele realmente tentou, tá? Ele realmente tentou. Atrasou até essa decisão deles por conta disso. Mas aí um dia ele me ligou. E eu nunca me esqueço. Eu estava trabalhando ali na minha mesa, tava no escritório. Ele me liga e fala, Carol, você pode falar? Posso. Olha, deixa eu te dizer. Eu não consegui aprovar o projeto com você. Infelizmente, vou ter que avançar com a pessoa XPTO. E normal, né? Na vida de um vendedor, mais um dia. A gente recebe mais não do que sim. Normal. Mundo dos adultos. Mas ele complementou com a seguinte frase. Gostei muito do seu trabalho e tudo, por mim era você. Porém, o meu sócio investidor, ele é um cara um pouco conservador. E eu, como assim, conservador? O que isso quer dizer? Ele não gosta de fazer negócios com mulheres. Isso ele falou muito num tom de opinião pessoal, por conhecer ele, né? E querer dizer, eu não tenho muito controle sobre essa situação. E aí, na hora, eu nem lembro, pra falar bem a verdade pra vocês, o que eu respondi, tá? Eu nem lembro. Eu fiquei tão nervosa, porque é uma coisa que eu não posso mudar. Eu não posso mudar ser mulher. E nem quero. E nem dá pra mudar a cabeça do cara, pelo menos não rapidamente, né? Não, mas ele querer mudar, mas nessa situação não tinha muito o que você fazer ali na hora. Mas na hora, você sente uma culpa. Eu não sei te explicar, mas na hora você sente uma culpa, tipo assim, poxa, eu dei de tudo, fiz tudo que eu podia, e eu não fechei isso aqui por algo que eu não posso mudar. Poxa, onde que eu errei? Por que eu errei? Eu fiquei questionando isso. Eu lembro que na época eu fiquei assim, aí eu lembro que eu fiquei a tarde inteira com a minha cabeça fritando. E eu ficava falando assim, gente, eu preciso fazer algo em relação a isso. Eu não posso, eu sempre fui assim, eu sempre fui inconformada. Então eu falei, eu preciso fazer algo em relação a isso. Eu peguei e falei, eu vou reunir algumas amigas e eu quero que a gente una e faça uma força pra gente poder se apoiar numa situação dessa, porque eu acho que deve acontecer com outras mulheres, eu pensei na época. E algo que a gente consiga, sei lá, mudar essa situação. E dali surgiu um canal no YouTube. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver um vídeo meu super novinha. Eu era bem diferente do que eu sou hoje, por vários aspectos. Mas eu era bem diferente. E eu fazendo um primeiro vídeo, um vídeo péssimo. E eu falo assim, eu gosto de ver esse vídeo. Porque é a evolução, né? É a nossa evolução. E eu falando do projeto e tudo. Então, a ideia era, eu entrevistava algumas mulheres do mercado, apresentava as mulheres. Eram primeiramente providers, ou seja, né? Na época eu lembro que eu chamei a Dani Zeidan, ela estava no meio de pagamento. Eu lembro que eu chamei a Daniela Rurado, hoje ela está nos Estados Unidos, cuidando da Vetex nos Estados Unidos. Na época, ela cuidava da área comercial da Vetex aqui no Brasil. Eu lembro que eu chamei a Fabiana Cunha, a Anitta Bataglin, que hoje ela tá como CMO da Afterclick. Então, assim, eu chamei várias mulheres que eu admirava demais na época. E
disso começou a surgir uma necessidade. E é isso, essa é outra coisa, né? Acho que quando você cria uma comunidade, o senso dela, ela tem que nascer de uma dor. Ela tem que nascer de uma demanda. Então, eu tive uma dor. Dessa dor, surgiu um grupo de mulheres. Eu lembro que quando a gente fez o logo, e a gente fez o logo na época que eu ainda estava na iPlus, quem me ajudou a fazer o logo foi a Nádia Faustino. Ela falou assim, Carol, que cor que você quer? Você quer rosa? Eu falei assim, não quero rosa. Eu quero uma cor forte. Quero uma cor de energia. E aí eu escolhi a cor laranja. E qual ícone que a gente vai usar pro logo? Porque na época tinha muito isso, né? Era um ícone, era uma cor, uma fonte. E aí eu falei, eu não quero... Aí a gente pensou em usar aquele símbolo do homem, da mulher. Eu falei, não quero isso. Eu quero uma coisa que fale de energia, que a mulher ela é power, que ela é forte, que as mulheres também podem. Eu queria levar essa mensagem. E aí ela me trouxe o raio, eu falei, é o raio que eu quero. Tanto que eu tenho esse raio tatuado hoje aqui, raio laranja. Eu tenho um monte de coisa laranja. Hoje eu não vi de laranja, mas eu tenho um monte de coisa laranja. Eu visto realmente essa camisa, esse conceito da cor, do poder, sabe? Até para gerar essa transformação, né? Você tinha que mudar essa imagem. Se você fosse na linha rosa, um símbolo muito feminino e tal. Não, você queria fazer o contrário. Você queria mostrar a capacidade de mudar o ambiente, como você falou, de né? Mudar o ambiente. Chegou no ambiente e olhou e falou, peraí, como é que eu mudo esse ambiente? Como é que a gente muda essa visão de um outro desses investidores, desses, né, profissionais de mercado? Então precisava ter, acho que foi muito, muito sabido, né? As cores, né? O símbolo e mostrar essa energia. Acho que é importante, né? Não ficar vitimizando, não, muito pelo contrário. Vamos protagonizar, vamos mostrar força. Exato, mostrar força, mostrar trabalho. Porque assim, a mulher, eu vejo muito que a nossa jornada, ela é muitas vezes dupla ou tripla. A gente tem que dar conta de muita coisa. A gente tem que se provar 3, 4 vezes mais no mundo corporativo. Né? E ainda assim, o mundo quer que a gente mantenha a nossa doçura, a nossa feminilidade. Então, eu acho que nós, o tempo inteiro, estamos sendo bombardeadas por você tem que, você tem que, você tem que. E eu acho que a gente não tem que esmoecer. A gente tem que quebrar tudo isso e falar assim, não, eu posso, eu vou focar naquilo que eu quero, eu vou atrás, eu vou fazer acontecer, sabe? Então, foi exatamente essa energia que eu fundei. Eu e várias outras mulheres, porque eu sempre falo, eu nunca fiz nada sozinha, fizemos e fundamos esse grande movimento. Depois do YouTube... 2017, né? Isso, 2015. Não, 15. 2017, perdão. Isso, 2017. Estamos completando este ano 9 anos de Mulheres no E-Commerce. Em julho, inclusive, que foi... Queremos festa. Sabe, teremos festa. Vamos ter festa se Deus quiser. Mas o mais interessante é que isso tudo aconteceu... a data do Mulheres no E-Commerce é exatamente o mês e o ano que aconteceu essa situação. Foi onde nasceu Mulheres no E-Commerce pra mim. Ele nasceu no dia que um homem falou que ele não fechava negócio com mulheres. Pra mim, nasceu dali. Pra mim, a minha rebeldia foi eu falar, não, que bom, mundo vai fazer negócio com mulheres, sim. Acho que bom que fez pra mulher certa foi esse direcionamento, né? Porque acho que fosse talvez outras pessoas, poderia ficar triste, poderia entrar em depressão, poderia ser autopunição, né? Não é autopunição. Se vitimizar. Vitimizando, se culpando, né? Ou se inferiorizando, falar, nós não temos essa capacidade, a gente não vai, né? Já tem que ser um homem naquele lugar. E falou para a pessoa certa, né? É uma situação difícil. Sim. Só que Deus coloca as situações difíceis para pessoas fortes, pessoas que têm condição. Sei que para você foi aquela coisa dura, você ficou muito, né? Sim. Mexe com o nosso psicológico. Mexeu, né? O emocional pega, né? Naquela hora daquela... Dá uma raiva, uma indignação, né? Uma revolta com esse modus ali que tem, né? Principalmente na parte corporativa, né? Não generalizar, pelo amor de Deus, tem muita gente boa, né? Tem muitos homens bons também mas existe sim, né? A gente sabe que existe. Sim. Pessoa que, né? Acha porque a mulher é inferior ou que não tem mais a capacidade. Sim. Né? E isso é histórico, né? Então, acho que veio para a pessoa certa e que se mostrou forte para mudar o ambiente. Eu marquei muito quando você falou mudar o ambiente, né? Que isso está em você. Tudo que você falou várias vezes. Eu olho o ambiente, eu gosto de
que eu posso fazer para mudar? E você caiu nesse cenário, né? O Exato. que eu faço para mudar esse ambiente? Não, totalmente. Verdade isso. Adorei, inclusive, a sua conexão com isso, porque realmente é. E o Mulheres no E-Commerce, ele foi uma grande transformação pro próprio mercado, né? Muito. Ele foi uma transformação na minha vida, porque assim, do nada, não é do nada, mas quase que do nada, eu tinha uma responsabilidade gigantesca. Porque bem nessa época que fundei o Mulheres no E-Commerce, tinham questões políticas acontecendo no Brasil que foram muito, foram muito marcantes para os movimentos feministas, né? O movimento feminista na época, como a gente tinha em 2017 uma política de mais esquerda, então tava muito forte essa pauta, e aí entrou a direita no poder. E aí, quando entrou a direita no poder, de alguma forma, o feminismo ele ficou mais forte, mas com mais credibilidade. Não por questões políticas em si, mas porque isso interfere de alguma forma. E eu acho que foi um momento ali que o projeto ele saiu de um patamar para ir para uma coisa gigantesca, de alta visibilidade. Era uma ideia que ninguém tinha pensado. O termo Mulheres no E-Commerce E-commerce estava crescendo muito. Isso porque não tinha nem chego ainda a pandemia. Uhum. Antes, nem sabia que ia existir, né? Ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia no mundo. E tudo da forma que aconteceu. Então, o projeto ele cresceu muito, muito rápido. E foi uma responsabilidade no meu colo muito grande. Eu era muito nova, lidando com mulheres muito incríveis, que eu tinha muita admiração, mais experientes do que eu. Eu era muito novinha, gente. Eu tô com 33, eu tinha 24 anos na época. 24 anos na época, eu não tinha acreditado. Às vezes eu falava assim, eu tenho um projeto pra mulheres, e a pessoa olhava pra mim, uma menininha, e falava, gente, sabe? Então, foi assim, algo que eu tive que desenvolver muita musculatura. Vocês não fazem ideia de quantas coisas eu passei de aprendizado com esse projeto. Assim, de aprender a lidar com relações humanas, negociações com pessoas no âmbito, num projeto social, mas que ele envolve visibilidade. Ele começou a ser uma coisa tão séria que mudava realmente a vida das carreiras das mulheres. Dava visibilidade, oportunidade de emprego para muita gente. Sim. E isso vira uma responsabilidade gigantesca. Com toda essa mudança, né, e tudo que foi acontecendo, eu fui reformulando Mulheres no E-Commerce muitas e muitas vezes, né? E a gente foi fazendo vários eventos, várias ações. E aí, com isso, óbvio, né, o projeto ele foi... Eu fui entendendo o que era o propósito do Mulheres no E-Commerce. A gente começou a fazer várias ações no mercado, né? Para, de fato, ajudar mulheres. Eu acho que nesse meio período que eu tocava Mulheres no E-Commerce e ao mesmo tempo trabalhava, ele foi assim, eu fui passando por outras empresas, depois eu entrei na Adobe. Uhum. A Adobe é uma empresa que ela é uma empresa global. Lembram que eu falei lá atrás que eu usava o Photoshop e tudo? O Photoshop é da Adobe, né? Então, no dia que eu recebi uma proposta para ir para Adobe, e isso foi quando? Foi bem na época da pandemia, quando o e-commerce explodiu e a Adobe tinha comprado a Magento em 2018, uma plataforma que era bem conhecida. Sim. E aí, uma grande amiga minha, chamada Núbia Mota, falou, Carol, a gente tá com uma vaga aqui para área comercial dentro da Adobe. Eu sei que você é super faca na caveira, que você conhece muito de e-commerce, que você conhece muita gente. Nessa época, o Mulheres no E-Commerce já tinha os seus 4 ou 5 anos de projeto. Já tinha feito várias coisas legais com o projeto. Ela falou assim, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, olha, querer eu quero muito, né? Só que eu não tenho o melhor inglês do mundo, né? E é muito essa coisa também, né? Às vezes nós mulheres, a gente às vezes acha que a gente tem que estar 100% pronta para todos os desafios. Isso é uma comparação que a gente faz muito no mundo feminino e no mundo masculino, né? O homem, ele já é mais assim, ele completa 10% dos requisitos da vaga, mas ele fala assim, não, eu sou ótimo nisso, eu faço, eu vou. E a gente, às vezes, completa 95% da vaga e a gente fala, não, nem vou me inscrever porque eu nem tô preparada, não tô pronta, não vou dar conta. Então, ela falou assim, não, Carol, ela foi uma grande incentivadora minha nessa época. Ela falou assim, não, Carol, você consegue,
você é muito boa no que você faz. Poxa, o inglês é uma coisa que você, pega um professor particular, Acelera, estuda, vive, respira o inglês, e aí você vai dar conta. E assim, entrei. Eu lembro que na minha primeira reunião, né, eu me reportava para um líder global, só que ele falava português. Nunca me esqueço, na minha entrevista, vou contar essa história rapidinho. Na minha entrevista, foi assim, né? Fiz a primeira entrevista com uma pessoa do Brasil. Aí eu lembro que, seu próximo bate-papo vai ser com o manager da área. E aí eu recebi o invite de um cara gringo, eu entrei no Instagram, no LinkedIn dele, e eu falei, meu Deus, é um americano. Eu falei, Jesus, eu vou ter que conversar com esse homem em inglês. E aí eu lembro que tem até a Andressa Félix também, uma outra mulher que me ajudou muito, que eu lembro que ela falou assim, Carol, vamos conversar umas 3, 4 horas em inglês, eu converso com você, te ajudo, te preparo. A outra mulher que me ajudou muito foi a Samantha Bullock, que é uma mulher incrível, ela é PCD, ela mora na Europa, ela faz vários projetos de inclusão, inclusive vale muito a pena conhecer ela, uma outra mulher incrível e fantástica. Também ficou conversando em inglês comigo. E aí eu fui me preparar pra entrevista. No dia que eu cheguei na entrevista, eu lembro que eu tava mega nervosa, eu só cheguei e falei assim, hi. Aí ele entrou na reunião, olá, Carol, tudo bem? Eu falei, não acredito que ele fala português. Mas serviu pra desenferrujar o inglês, né? Já Serviu, destravou. serviu, mas foi muito engraçado, né? Eu conto essa história pro Ben Benjamin, eu conto pra ele, até hoje ele dá risada, né? Mas eu lembro que olá, Carol, não sei o que e tudo. E a única coisa que eu falava, né, pras pessoas, eu falei, nossa, tomara que ele só não me pergunte sobre números, porque realmente é a parte que até hoje eu tenho dificuldade de falar números em inglês, né? E aí ele falou, não, mas vamos testar o seu inglês, e aí eu vou te perguntar em questões de salário. Eu falei, meu Deus, vou ter que falar inglês essa parte e vamos fazer em português números. mesmo, dá mais salário, vamos falar em português. E aí eu lembro que foi muito bom o bate-papo, assim. Aí depois ele me ligou, né? Teve mais alguns processos, algumas etapas, teve o roleplay e tudo. Depois ele me ligou e falou, Carol, parabéns, a vaga é sua. E assim, a Adobe foi um divisor de águas na minha vida também, porque a Adobe me preparou muito para ter mais uma postura executiva, para poder lidar com o C-level, para poder lidar com diretores. E isso me deu mais musculatura ainda até para o próprio Mulheres no E-Commerce. Sim. Né? Então, qual é a outra mensagem aqui? Às vezes, a gente quero abrir uma empresa, eu quero ter um projeto, mas não vou conseguir lidar com a minha carreira ao mesmo tempo. E eu digo assim, é trabalhoso, é duro, é muito trabalho? Mas se você encontra a coisa certa, você consegue conectar as duas coisas e uma retroalimenta a outra. Sim. Então, isso foi uma das coisas, assim, mais incríveis que eu vivi dentro do Mulheres no E-Commerce com a Adobe, porque muita coisa retroalimentava a outra. Então, da mesma forma que eu conseguia me conectar com muita gente, o Mulheres no E-Commerce me abriu muitas portas e eu consegui trabalhar muito bem isso dentro do Adobe. A Adobe também me ajudou a me conectar, por exemplo, a me destravar no espanhol. Aí depois eu criei o Mulheres en E-Commerce. Tem a versão espanhol? Sim, temos uma versão em espanhol. Eu tenho meu espanhol ratatá, mas assim, hoje eu tenho uma iniciativa Latam, que eu tô trabalhando hoje, inclusive, com uma pessoa chamada Maida. Ela é uma executiva da Amazon, ela é chilena, mora no Chile. E a gente tá, inclusive, mapeando aí ações para o ano de 2026. Aguardem que... Muitas novidades. Muitas novidades aí para o mundo Latinoamérica. Então, essa musculatura global eu ganhei estando numa empresa global. Uhum. Falo o melhor inglês do mundo, o melhor espanhol do mundo? Não. Mas de verdade, eu não ligo, assim, I don't care, eu não ligo. Mas a gente não sabe, igual você falou, a gente sabe se a gente tá preparado? Tem que ir, né? Tem que ir. Vamos, né? Tem que começar de algum lugar. Confiar Tem que começar, mais, né? Tem que começar lá do Carrefour ganhando R$600 por mês. Tem que começar entrando numa reunião que você acha que você vai falar com alguém em inglês, a pessoa fala olá, tudo bem, e é uma pessoa falando inglês e falando português com você. Como diz, o bom vem antes do ótimo, né? Tem muita gente que fica esperando aquele momento ideal, perfeito, cara. Não vai chegar. Vai lá e faz, né? O momento perfeito não vai chegar. E aí você fica aguardando, passa a oportunidade, e aí a vida tá passando, e quando você vê, fala, cara, por que eu não
fiz lá atrás? Por que que eu não Exato. acreditei e confiei em mim que eu poderia fazer aquilo, que eu tinha capacidade de fazer aquilo, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que assim, a gente se sabota em muitos momentos por conta disso. Uhum. Eu muitas vezes nunca achei que eu podia cuidar do Mulheres E-Commerce. Muitas vezes eu quis passar ele pra frente. Muitas vezes eu falava assim, eu não vou dar conta. Como é que eu vou chegar na frente dessas mulheres? Mulheres com 10, 15 anos de experiência no mercado, sabe? Que tinham feito MBA, que falavam inglês e espanhol, que tinham viajado pra fora. A primeira vez que eu saí do país foi com a Adobe. Nunca tinha pisado fora do Brasil. Uhum. Então, assim, é realmente assim. Não basta só a gente também querer aquilo, querer muito alguma coisa. A gente tem que também entender que aquela mesa é pra gente sentar também. Sim. Não adianta você falar assim, eu quero uma mesa muito linda, posta, mas eu tenho que acreditar que eu posso sentar, que tem um lugar pra mim na mesa. Se eu não acreditar que tem um lugar pra mim na mesa, eu não vou executar, não vou fazer. Eu acho que isso tem muito de você, como se você tem esse perfil de uma pessoa muito confiante, muito positiva, né? Corajosa, mas eu acho que aquela virada de chave, quando surgiu Mulheres no E-Commerce, foi muito importante para isso, né? E que te preparou também para ser uma grande executiva do mercado, né? Sim, sim. Porque ao mesmo tempo que às vezes na Adobe eu tinha que ter conversas grandiosas, falar com uma CMO de um grande banco, falar com um diretor de uma grande indústria, estar na mesa com essas pessoas, entender que eu mereço estar ali, entender que eu tenho repertório para estar ali. O Mulheres E-Commerce, ele me lembrava assim, de falar assim, gata, desculpa falar desse jeito, mas assim, eu falando comigo Aberto. mesmo. Gata, você lida com um dos maiores movimentos do país, você é a fundadora disso, e você vai ter medo de chegar numa mesa e falar com uma CMO, ela é um ser humano igual a você. Ela tem a jornada dela, ela tem a vida dela, ela tem né, que com certeza é incrível, mas que eu não devo sentir que eu não posso sentar naquela mesa. Legal. Então, viver esses dois mundos me ajudou muito a entender que certas mesas, certas cadeiras eram pra mim. Legal. Primeira vez que eu saí do país, que eu fui pra Nova York, eu fui na NRF de 2023. E eu cheguei lá, sentei lá. Eu ficava assim, ludibriada em ver todo aquele cenário. Quando eu cheguei a primeira vez nos Estados Unidos, de verdade, assim, o meu sonho era de, não por ser os Estados Unidos, mas porque eu tava saindo a primeira vez do país. Tinha vontade de beijar o chão. De falar assim, meu Deus, eu tô em outro país Existe mesmo. mesmo? É assim. Exato, Eu também, quando eu sei a primeira vez, eu falo, cara, isso que é real. exato. Belisca, eu devia na televisão. E ainda em Nova York, que é um negócio tão assim, tão filme, É. sabe? Tão American Dream, sabe? Que eu lembro que eu cheguei assim, eu andei o primeiro dia, sei lá, acho que uns 20, 30 quilômetros. Juro por Deus, meu pé inchado. E tem um detalhe, naquela época, eu pesava 45 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu também mudei meu estilo de vida, porque o ambiente muda a gente também. Ele muda a nossa cabeça. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, não tinha uma vida saudável, não comia saudável, dormia errado, não treinava, não fazia exercício físico. E aí também tive essa virada de chave, porque você entra num ambiente, por exemplo, na Adobe, né? Que você tá ali com pessoas que, se incomoda com o cheiro de cigarro, você já começa a se incomodar em chegar no escritório cheirando a cigarro. Você já começa a ter... Então o ambiente também molda muito a gente, né? Sim. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. É o ônus e o bônus, né? Então é o tempo inteiro. Eu também sempre tentei segurar muito o meu ego. Sempre tentei segurar muito a minha... Você acha que nesses 9 anos não recebi propostas incríveis pra fazer coisas com mulheres no e-commerce e ganhar muito dinheiro com isso? Só que se eu estava matando o propósito do projeto, não fazia sentido. Ganhar um dinheiro só pra ganhar um dinheiro e não estar fazendo com aquilo, mudando a vida de mulheres, ajudando de verdade, e perdendo a minha essência e me vendendo pra qualquer marca, também pode não fazia perder os sentido. princípios ali. Exato. Carol, nós estamos caminhando aqui para a retinha final. O papo tá ótimo. Eu falo Deixar, a gente bastante. fica aqui umas 5 horas. Também teremos. A Carol, inclusive, hoje nós temos uma palestra aqui, então ela tá sempre. Vocês vão conferir sempre aqui com o Conecom, a Biacom. Então, vocês podem acompanhar depois, ela vai deixar as redes aqui. Vamos caminhar para a reta final, né? E eu tinha algumas. Enfim, papo a gente vai longe, né? Mas assim, o que seria
O que seria uma liderança feminina hoje nesse mercado digital, na sua visão? O que que seria? Qual que é o... é, acho que a gente já falou algumas coisas, né? De Sim. coragem, várias coisas. Mas o que que você falaria que você, que é uma liderança feminina ou que deseja ser uma liderança feminina no digital, né? Que é o nosso mercado aqui. O que que você falaria para essa pessoa? Como ela... O que que seria o perfil dela? O que que ela deveria se desenvolver? E até emendando, até para deixar uma mensagem também para quem está aqui nos assistindo, né? Vamos direcionar, obviamente. Vamos falar, você que está aqui nos assistindo, né? Tanto homens e mulheres, mas principalmente o público feminino, que é o público do Mulheres em E-Commerce. O que que você também daria de uma dica final ali para o pessoal? Então, o que que seria essa liderança feminina hoje no digital? Depois você emenda já com Uma frase uma final. frase final aqui para o nosso público. Bom, primeiro ponto, assim, eu acho que a liderança feminina é, primeiro de tudo, né? É como é que nós, mulheres, podemos criar mais caminhos para mais de nós, mulheres. Então, hoje eu tô líder de movimento para mulheres. Eu falo nem movimento mais, é um ecossistema, né? Sim. Hoje eu sou líder de um ecossistema para mulheres. São mais de 60 mil mulheres. O que eu digo é, para você, mulher líder, que está numa operação de e-commerce ou numa empresa de tecnologia, de serviços, do que seja, como que você pode abrir mais caminhos para mais mulheres? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E como que você pode ajudar a desenvolver essa liderança em outras mulheres. Porque hoje o que falta no mercado também não é só a gente falar, de novo, infelizmente nós mulheres às vezes a gente tem que trabalhar 3, 4 vezes mais, trazer 3, 4 vezes mais resultado pra gente ser merecedora, não merecedora por natureza, mas daquele ambiente falar, tudo bem, vou te colocar aqui nessa oportunidade de diretora ou de C-level. Às vezes a gente tem que entregar muito mais, sendo mãe, Uhum. cuidando de casa, né? Fazendo 10 mil coisas ao mesmo Tem uma vida tempo. além da empresa que, né? Exato, que nos deixam extremamente atarefadas e sobrecarregadas. Mas eu acho que o principal ponto aqui é como é que a gente pode desenvolver esse caminho para novas mulheres e como é que a gente pode transformar o ambiente que a gente está e transformar a mentalidade das pessoas ao redor para que esse caminho ele seja melhor e mais pavimentado para as mulheres. Porque não basta só eu, por exemplo, como uma líder de uma grande empresa, abrir vagas afirmativas para mulheres se eu não incluí-las e se o meu ao redor não incluir elas. Uhum. Então esse é o ponto. Eu, como liderança, o líder ele tem o papel de influenciar e mudar ambientes também. Então, como é que essa mulher líder pode fazer isso? Acho que essa é a reflexão que fica. E eu acho que de mensagem é que a gente sempre, de verdade, genuinamente, apoie umas às outras. E passe pro bem, e passe pra frente o bem que te fizeram. Se te ensinaram algo, se te deram uma grande oportunidade, a gratidão ela é a melhor coisa. Mas canalize essa gratidão fazendo isso por outra pessoa. Muito bom. Carol, pô, que inspirador. Fui de arrepiar. Sinceramente, acho que muita coisa positiva saiu daqui de mensagem, né? Além da tua história muito bonita, muito inspiradora, mas eu acho que você inspira o bem. A gente falou muita coisa legal aqui, e acho que uma frase que fixou muito aqui é se mudar o ambiente, né? O bem contagia. Praticar o bem sem esperar nada em troca. Só Exato, ajuda. Ajuda uma outra pessoa, né? exato, Passe adiante aquilo, não espera nada em troca. A vida é assim, ela volta. Se você exatamente, planta morango, você vai colher morango. Agora, você não exato, pode plantar abacaxi que ele colher morango depois. Então exatamente, assim, faz o bem, você vai colher o bem. Se você fizer coisa mal, vai voltar. Né? Então, eu acho que a lei é assim, né? Independente se a pessoa, religião que tem, a física fala isso, ação e reação também, né? Tudo muito similar ali. Então, mesmo a pessoa ateu, ou é cristão, enfim, independente da crença de cada um, pratique o bem. Acho que isso é o exato, mais importante, né? Ajude as pessoas. Isso volta, isso contagia. Se a gente quer mudar não só quem está ao teu redor, a gente às vezes reclama da cidade, do país, do planeta, que tem guerra, que não sei o quê, mas se você quer que isso mude, cara, comece mudando o ambiente que você está inserido, né? O seu lar, respeitando a sua esposa, os seus filhos, né? Seu marido, os seus amigos, os seus parentes, as pessoas do seu trabalho.
e consequentemente essas pessoas vão inspirar outras. Exato. Porque ela fala, pô, essa pessoa é tão legal comigo, ele não vai conseguir ser ruim com o outro, porque vai inspirar, ele vai querer ser assim. E muitas pessoas se inspiraram em você. A gente, obviamente, a gente não é exemplo, né? Jesus Cristo é o exemplo, né? A gente tem nossas falhas. Você falou, eu tenho meus defeitos, todo mundo tem defeito. Exato. Mas quando você pratica o bem, aquilo inspira outras pessoas, aquilo contagia, mexe no ambiente, como a gente falou tanto aqui, você falou tanto do ambiente, é verdade. Então acho que isso, eu acho que de tanta coisa boa que a gente falou, acho que esse desfecho ficou legal. Pratique o bem, né? Mulheres e-commerce é fruto disso, é fruto de um trauma, vamos falar assim, né? Ali dentro de uma situação profissional, Sim. que se transformou em uma semente muito, né? Né? Aquela semente virou uma árvore que produziu muitos frutos bons, né? E que está Exato. alimentando muitas pessoas desses frutos que nasceram da Mulheres no E-Commerce. Muito verdade. Então, Carol, muito obrigado. Deixa aqui as suas redes, da Carol e da Mulheres no E-Commerce. Como a pessoa encontra vocês, o site, as redes sociais? Pode passar aqui para o pessoal. Claro. Bom, meu Instagram é a.carolmoreno. E o meu LinkedIn, Carolina Moreno. O do Mulheres no E-Commerce, Instagram, é o Mulheres no E-Commerce. LinkedIn também. E é no. Eu sempre falo que é no, não do. O pessoal fala Mulheres do E-Commerce, eu fico doida. Eu falo MNE, Mulheres no E-Commerce. É só lembrar do MNE. MNE. E para você, mulher que quer participar, é muito simples. www.mulheresnoecommerce, tudo junto, .com.br/participe. Você já vai lá entrar no nosso ecossistema, é gratuito, seja muito bem-vinda e que a gente faça dessa união a força. Até porque o objetivo do Mulheres no E-Commerce é construir um mundo mais digital, humano e inclusivo para as mulheres. Muito bom. Bom, muito obrigado, Carol. Foi um prazer, muito inspirador essa conversa. Te agradeço o convite, por ter aceitado o nosso convite aqui também. E você que estava acompanhando esse episódio, pessoal, espero que isso tenha, né, ajudado de alguma forma todos vocês, né, reflitam, né? Acho que tudo que a gente aprende na vida, a gente tem que tentar depois falar, o que eu posso colocar em prática disso que eu li, disso que eu ouvi, né, que eu assisti aqui nesse bate-papo. Então, te inspire na sua vida, te inspire nas suas empresas também. Pegue um pouco dessa essência também do Mulheres no E-Commerce, vocês viram como tudo isso começou e como que isso pode ajudar dentro do teu ambiente, né? Olha o ambiente aí. Então, dentro do teu ambiente. Mas eu não estou numa empresa, cara, no teu lar, né? No teu bairro, na tua cidade, enfim. Isso transforma as pessoas. Se a gente quer uma sociedade melhor, tem que começar por nós. É de dentro para fora a mudança. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Conecom nas nossas redes, Conecom Oficial e o nosso site conecom.com.br. E até a próxima, pessoal. Obrigado.